Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo em nosso canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos. Domingo, nono domingo após Pentecostes, queremos refletir sobre o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 22 a 34. Lucas 12, 22 a 34, nós faremos a leitura juntos desse texto. Vou pegar aqui a minha Bíblia, neste dia gelado, mas estamos aí, firmes e fortes. Antes de fazermos a leitura do texto, eu quero trazer algumas questões introdutórias que vão nos ajudar, nos auxiliar a compreender o que Deus deseja de nós nesse texto. E a primeira pergunta que eu faço a você é a seguinte: o que nos traz preocupação? O que normalmente te deixa preocupado? Pense, reflita. Você não vai demorar muito para dar essa resposta, porque é provável que neste momento muitas coisas estejam preocupando você. E talvez algumas destas coisas até o impeçam de refletir neste vídeo, nesta mensagem. Normalmente nós nos preocupamos com trabalho, se nós estamos conseguindo cumprir com os nossos objetivos, com as tarefas que nós teremos nessa próxima semana, com compromissos. Normalmente nós nos preocupamos com família, os nossos relacionamentos, como nós estamos, como nós podemos ajudar, no que nós precisamos ser ajudados. Nós também podemos nos preocupar com a questão financeira, se nós teremos condições de pagar todas as contas do mês, e às vezes isso até tem a capacidade de tirar o nosso sono. Nós vamos nos preocupar com a saúde, com a nossa saúde, com a saúde dos nossos entes queridos. Basta nós analisarmos os pedidos de oração que normalmente recebemos, veremos que, de modo geral, são essas as principais preocupações que temos. É isso que nos deixa preocupados. E a questão é: será que poderíamos viver sem tais preocupações? Você acha que é possível uma vida sem preocupações? Tem uma imagem que é muito interessante e eu vou trazer isso no culto por questões às vezes até de falta de conhecimento, mas também por questões mais de dinâmica. Eu gravo esse vídeo sem mostrar imagens, mas essa imagem seria interessante de observar. É uma espécie de esquema, e nesse esquema tem assim o título: A vida é simples. A vida é simples. E aí diz assim: tem problema? Você tem problema? Aí se a sua resposta for não, então a conclusão será: não se preocupe. Mas tem a outra possibilidade: você tem problema? Sim. Você pode fazer algo? Não. Então, qual é a conclusão? Não se preocupe. E tem uma terceira opção: você tem problema? Sim.
Você pode fazer algo? Sim. Então, qual é a conclusão? Não se preocupe. Perceba que, independentemente de você ter um problema ou não, e se você tiver um problema, você poder fazer algo ou não, a conclusão é a mesma. Não se preocupe. Parece tão simples, né? Como diz o título desse esquema, a vida é simples. Mas por que nós complicamos tanto? Porque mesmo sabendo que a vida pode ser simples, complicamos tanto. Então o problema não está nos nossos problemas. O problema está em você, em mim, em nós. Somos nós que complicamos. Somos nós que nos preocupamos em demasia, sem necessidade ou sem possibilidade de mudarmos algo simplesmente porque estamos nos preocupando. O que podemos fazer para mudar essa situação? O texto de hoje nos ajuda muito. Lucas 12, 22 a 34, quando Jesus ele está ensinando os seus discípulos e no título, abaixo do título, nós temos um outro texto de um evangelho sinótico como referência, Mateus 6, 25 a 34, onde nós temos como título principal antes, a partir do capítulo 5, o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Jesus está ensinando seus discípulos principalmente, mas também a outras pessoas. E Jesus ensina coisas basilares, elementares, mas de extrema importância para podermos viver de uma forma mais simplificada. Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem. Olha lá, aquele esquema que eu havia afirmado antes, Jesus também vai falar, não se preocupe. Não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir, pois a vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que as roupas. A vida é mais importante do que a comida, o corpo mais importante do que as roupas. O que será que Jesus está querendo dizer aqui? Será que Jesus não está querendo dizer que nós estamos nos preocupando demais com coisas menores do que deveríamos? E aí na sequência ele vai dizer, vejam os corvos. E aí precisamos lembrar que o corvo, ele era uma ave considerada impura pelos hebreus. Naquela lista de animais puros, animais impuros que Deus estabeleceu aos hebreus, os corvos não estavam entre os animais puros. Mas mesmo esse animal impuro, Jesus diz, vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensas, nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Despensas e depósitos, lembram do evangelho do domingo passado? Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Se Deus dá de comer aos pássaros, Ele não vai dar de comer a vocês? Jesus está questionando. Qual de vocês pode encompridar sua vida
por mais que se preocupe com isso. Então, vai lá, atleta, mexa-se, faça exercícios, sabemos que isso é importante, vai te ajudar. Cuide da sua dieta. De fato, isso são coisas importantes a fazermos, não estou dizendo que não, mas por mais que você queira, isso não vai tirar você do caminho final de todos nós nesta vida e neste mundo. E muitas vezes, atletas, pessoas que seguem uma dieta equilibrada, balanceada, morrem antes. Ou por um acidente, ou por alguma outra situação, ou até mesmo pegam câncer. Porque ninguém tem o poder de incompridar a sua vida. Todos irão viver o tempo que Deus estabeleceu para vivermos. Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. E quem é que dá essas roupas bonitas para os lírios do campo, para as flores, senão Deus? É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui, mas amanhã, o que vai acontecer com ela? Ela desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês que têm, assim, uma fé tão pequena. De quem que Jesus está falando? Dos discípulos? Da multidão? De nós, né? Que temos uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, não se preocupem, procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas. Ponham em primeiro lugar o reino de Deus na vida de vocês. Jesus é claro, direto, categórico para os seus discípulos, para a multidão que também estava ali, para nós hoje. Pare de se preocupar com coisas menores, se preocupe com aquilo que há de maior. E o que há de maior? O reino de Deus. E se nós nos preocuparmos com o reino de Deus, veremos que não precisamos nos preocupar. Porque Deus, Ele já resolveu tudo. E Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenha medo, porque no final, preocupações, ansiedades, não deixam de ser temor. Mas um temor equivocado, não um temor a Deus, um temor às coisas deste mundo, um temor a esta vida. Pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Quem dá o reino é o Pai, não é nada que vocês façam. Por isso, vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. E antes que alguém questione: então Jesus falou que nós devemos ser pobres, devemos morar nas ruas,
Vender tudo o que nós temos é isso. Jesus está se utilizando de uma retórica, de uma hipérbole, dizendo que nós devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Portanto, vamos acumular riquezas que não vão se deteriorar, que o ladrão não pode levar. E qual é essa riqueza, senão a fé? Esse texto de Jesus nos remete à sabedoria. Viver sem se preocupar com as coisas desta vida e deste mundo exige sabedoria. E por isso esse texto nos remete a alguém que Jesus citou aqui, o rei Salomão. Acredito que grande parte de vocês conhecem a história de Salomão, mas mesmo que você que está assistindo este vídeo já conheça, eu vou trazer um resumo breve. Salomão foi filho de Davi, ele herdou o trono do pai. Davi é considerado por muitos como o maior rei de Israel, portanto ele herdou um reino próspero. Salomão é conhecido como aquele que iria dirigir, liderar a construção do templo, algo que o seu pai tanto queria fazer, mas que não pôde, porque Deus não permitiu. E antes de dar início ao seu reinado, eis que Deus aparece em um sonho a Salomão e diz a ele: Salomão, você tem direito a um pedido. O que você deseja? Já imaginou Deus chegar até você e dizer: você tem direito a um pedido? O que você deseja? O que você pediria? Talvez muitas pessoas pudessem pedir riquezas, poder, glória, fama, prazeres, enfim. Mas Salomão não pediu nada disso. Antes, preferiu pedir por sabedoria. E então Deus se agrada, fica muito feliz com o pedido de Salomão e diz a ele: além do que você me pediu, eu te darei muito mais: riquezas, poder, fama. Pois coloque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas por que nós insistimos em nos preocupar? Mesmo sabendo de tudo isso, porque eu tenho convicção de que você que está assistindo este vídeo, as pessoas que estarão no culto logo mais, elas conhecem a palavra de Deus, mas muitas vezes preferem retornar àquilo que nós refletimos na semana passada, na corrida dos ratos. E assim, correm e não saem do lugar. Muitas das nossas doenças físicas são causadas pela nossa mente. Isso está provado cientificamente. As doenças psicossomáticas são muitas vezes a maior parte das doenças que acometem o ser humano. As preocupações, as ansiedades e as aflições com as coisas deste mundo não apenas tiram o nosso sono, tiram a nossa paz, nos trazem uma vida difícil. Por isso o recado de Deus para nós hoje é direto e reto. O que Deus quer nos ensinar hoje?
Não se preocupe. Não se preocupe. Confie. Mas como eu não vou me preocupar, pastor? Olha só as contas a pagar. Olha só como esse meu familiar está doente, enfermo, gravemente, eu não consigo fazer nada. Não se preocupe. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E eu não tenho dúvidas de que trabalho, finanças, relacionamentos, família, saúde, tudo isso será acrescentado a você. E não quer dizer que você não irá sofrer, não quer dizer que você não ficará enfermo, não quer dizer que você não ficará desempregado ou não terá problemas financeiros, mas quer dizer que tudo isso passará. E você viverá eternamente no reino de Deus. E enquanto não chega a vida eterna, você pode ter essa certeza, mesmo sem ver, e assim viver pela fé. Colocar em primeiro lugar sua vida espiritual e não a vida material. E assim, quem sabe, viver muito menos preocupado. Eu espero que isso ocorra na sua vida, na vida dos seus e também na minha vida. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para nós. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente e compartilhe. E até o nosso próximo vídeo.